Ninguém te falou isso ainda, mas você tem mais objeções em você mesmo do que o seu cliente tem objeções no seu produto. Embora isso tenha ficado confuso, eu te digo que existem 7 emoções que são despertadas dentro de você, que no meio de uma venda pode simplesmente atrapalhar você a vender. E você provavelmente vai colocar a culpa no seu cliente por ter objeções que você não consegue quebrar. Enquanto na verdade essas objeções nascem em você, elas começam a se espalhar e o seu cliente percebe. É como se você exalasse uma energia negativa, o seu cliente conseguisse se conectar com essa energia negativa e ele simplesmente não comprasse. E eu te falo que existem 7 emoções que são despertadas em você, que na verdade são 7 objeções que você tem internamente, porque eu já perdi muita venda mesmo, porque eu simplesmente deixei essas emoções tomarem conta de mim durante uma venda. E é por isso que nesse vídeo aqui eu quero te falar essas 7 emoções. Claro, se você me permitir e ficar até o final desse vídeo, eu quero te passar essas 7 emoções para que você nunca mais deixe de perder vendas, porque simplesmente despertou sentimentos negativos que simplesmente te atrapalharam e você nem tinha ideia que esses sentimentos te atrapalhavam. Eu comecei a descobrir essas objeções vendendo e depois de ler alguns livros aí, eu descobri que essas emoções são despertadas em nós mesmos, por traumas que tivemos na nossa infância. Talvez se você não tem nenhuma objeção dessa, tá, interna, possivelmente os seus funcionários ou algum atendente seu, alguém que cuida do atendimento ao cliente para você, possui. E é muito importante que você saiba de todas essas emoções para que você acabe com elas dentro de você e também para qualquer funcionário seu. De maneira bem rápida, eu vou te falar quais são elas. Necessidade de valorização. Sabe, muita gente fica falando para você trabalhar com um gatilho mental chamado autoridade. Quando você trabalha esse gatilho mental chamado autoridade, não é porque você está falando de resultados seus que a pessoa realmente quer saber de você. Então, por exemplo, eu, Pedro, tenho 18 anos e eu poderia muito bem ficar falando, eu faturo em média de 5 a 10 mil na internet por mês. Mas você não quer saber disso, você tá cagando pra isso. Por quê? Porque se eu ficar falando eu, não vai adiantar nada, entende? Agora, quando eu te passo um conteúdo que vai realmente valorizar você, que vai realmente agregar alguma coisa na sua vida, então simplesmente isso faz com que acabe com toda a minha necessidade de valorização, porque a verdade é que você precisa valorizar o seu cliente e não você mesmo. Então pare de ficar falando eu e fale mais você. Preocupação. Você já percebeu que a nossa mente foi criada para pensar em tudo que é negativo? Por exemplo, suponha que você namora, tá? Você namora com uma mulher muito bonita, muito bonita, e a sua mulher fala assim, bom, eu quero ir pra balada com as minhas amigas, tá? Com as minhas primas, amigas e tudo mais. Então você vai falar, tá, tudo bem. Só que quando ela vai, você sempre vai ficar pensando no lado negativo. Você sempre fica pensando assim, nossa, ela vai me trair, que não sei o que, alguém vai fazer graça com ela lá, ela não vai conseguir se defender, que não sei o que, fica sempre pensando no lado negativo. Mas nunca pensa assim, bom que ela está se divertindo com as amigas dela, que bom que ela está tendo um momento feliz, mesmo que eu não esteja participando. Que bom que ela esteja tendo um tempo para ela, enquanto eu estou tendo um tempo para mim, entende? Obviamente isso foi só um exemplo bobo, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. É a mesma coisa dentro das vendas, você sempre fica pensando assim, meu cliente não vai comprar por causa disso, ele vai falar que não por causa disso. Isso atrapalha muito as suas vendas, porque você meio que leva a sua conversa para um caminho que faz com que o seu cliente realmente não compre nada de você. Apego. O apego é sempre querer que muita gente fique concordando com você. Por exemplo, sempre você que está certo, sabe? Você passou por determinado caminho, só você está certo e ninguém mais está certo. Só o seu produto é o suficiente para a pessoa. Você, às vezes, simplesmente tenta vender e não tenta entender o porquê que ele acha o seu concorrente melhor do que você. Talvez o seu cliente apresentou alguma outra informação a mais que você não tinha a mínima ideia que faria diferença e que o seu produto é 10 vezes melhor do que o seu concorrente, que o seu cliente ainda não percebeu, que o seu lead ainda não percebeu. Então, quando você abre espaço para o seu lead falar, para ele falar quais são essas informações,
quais são as características do produto do seu cliente que são teoricamente melhor que o seu produto, que na verdade às vezes o seu produto tem as mesmas qualidades, até mais do que a do seu cliente, só que você deixou de dar essa informação para o cliente, entende? Então é muito importante que você não tenha apego nas suas próprias ideias e abra espaço para o seu cliente falar, deixe o seu cliente falar. Só lembrando que a gente aqui do canal participa de uma área de membros chamada Sociedade Magnata, que é uma área de membros que eu coloco muito conteúdo relacionado a vendas, um conteúdo bem específico sobre vendas, neurociência, copywriting, persuasão e também, quem sabe, aí até manipulação, para você simplesmente desenvolver ao extremo as suas habilidades em venda e conseguir lucrar muito mais, aumentar muito a porcentagem das suas vendas mensais. Se você tiver interesse em entrar nessa área de membros, sugiro que você clique aí no segundo link da descrição, porque essa área de membros está com uma oferta temporária. Daqui mais ou menos 6 meses eu vou subir o valor dela para R$ 497. Por isso eu sugiro que você aproveite o mais rápido possível. Em seguida, existe a ansiedade. Nossa, eu pensei que eu não iria passar por nenhuma emoção, por nenhuma objeção interna assim, quanto eu passei esses dias. Isso porque a ansiedade faz com que você tente ajudar muito o seu cliente, muito mesmo o seu cliente. Geralmente a ansiedade faz com que você tente ajudar ao máximo o seu cliente e esqueça do seu real objetivo, que é vender o seu produto. Pode ser que você dê de graça toda a transformação do seu produto e esqueça que você está lá conversando com ele simplesmente para vender. Isso é um erro que eu cometo, tá? Constantemente. Eu sempre tento ajudar ao máximo todo mundo que me chama, que conversa comigo, e pode ser que isso seja um erro porque eu às vezes esqueço do real objetivo, que é vender. Então, coloque o objetivo na sua mente, que é vender para essa pessoa. Você só está conversando com essa pessoa para vender. Ajude essa pessoa, mas sempre coloque em mente que você quer vender. Senão você ajuda, aí você ajuda tanto a ponto da pessoa nem sequer comprar o seu produto. E isso faz com que você perca muito tempo, e se você perde muito tempo, você se lasca porque você não vende. Nem para essa pessoa e nem para os seus clientes que estavam esperando. Uma outra emoção é o desespero. Vender. Então sempre tem que ter um equilíbrio entre o desespero e também a ansiedade. Coloque na balança aí, você tem que ajudar o seu lead, você tem que ajudar o seu cliente. Por quê? Porque se você consegue ajudar ele pelo menos um pouco, você consegue vender para ele de uma maneira mais simples. Agora, se você só quer vender, você simplesmente vende para poucas pessoas e não lucra tanto. Porém, se você consegue ajudar essas pessoas e mesmo assim, durante essa ajuda, você consegue colocar uma venda aí, isso é o ponto de equilíbrio, entende? Você consegue achar esse ponto de equilíbrio. Sendo assim, se você consegue achar esse ponto de equilíbrio, uma venda perfeita é concretizada. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like nesse vídeo, por favor, tá? Não esquece não. E por fim, só existem mais duas emoções, tá? Duas emoções que fazem com que você crie objeções internas em você e acabe com todas as suas vendas. Você vai continuar culpando seus clientes se você não acabar com essas objeções internas, tá? Porque o erro na sua venda não está partindo do seu cliente. Não é o cliente que está mal capacitado para compreender as informações que você está passando para ele, e sim você está deixando ser possuído pelas suas emoções internas, podemos dizer pelos seus fantasmas internos que te acompanham aí, tá bom? Então, a insegurança talvez é causada por traumas na infância. Lembra quando você era criança e teve a sua primeira namoradinha, o seu primeiro namoradinho, que você gostou tanto daquela pessoa, mas tanto dessa pessoa, só que essa pessoa falou não pra você, entende? Todas as vezes que você chegou em alguém e essa pessoa deu uma resposta negativa pra você, isso gera traumas. E talvez você tenha uma insegurança muito forte porque tem medo das pessoas falarem não para você. Por exemplo, você começa a vender e não consegue ser agressivo o suficiente nas vendas, porque você acha que as pessoas vão falar não para você porque você é um vendedor. E a insegurança faz com que você veja o seu cliente como um bicho de 7 cabeças. E o seu cliente não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Seu cliente não é um bicho de 7 cabeças. Seu cliente é uma pessoa normal que tem necessidades reais. Você é uma pessoa normal que consegue entregar as soluções dessas necessidades reais.
entende? Então, vende sem insegurança. E o próximo sentimento é o medo. O medo sempre faz com que você tenha aquela velha sensação de que a venda nunca vai ser concretizada. Você começa a conversar com o cliente, então talvez ele dê alguns sinais corporais assim, começa a olhar para baixo, fica pensando assim de lado, fica te ignorando enquanto você está falando com ele, com ela. E talvez durante essa conversa, por causa da linguagem corporal do cliente, talvez pelas palavras do cliente, você simplesmente pense que essa pessoa não vai comprar nada de você e que você só está conversando com essa pessoa à toa. Coloca uma coisa na tua cabeça, se a pessoa está conversando contigo, ela está interessada no seu produto. Não deixe os seus sentimentos, as suas emoções tomarem conta de você e acabarem com as suas vendas. Senão, aí sim você vai novamente deixar mais um cliente passar e assim vai até o final do ano, até o final da sua vida. Tu quer atingir a liberdade financeira através das vendas, seja de infoprodutos, seja de produtos físicos? Acabe com essas emoções, tá? Acabe com essas emoções e comece a escalar de vez todas as suas vendas, acabando com essas emoções. Se sinta mais confiante. Pedro, como que eu me sinto mais confiante? Estudando, é óbvio. Eu só estou aqui falando para você porque eu já errei, estudei e corrigi. Agora, quando eu sei, por exemplo, quando eu estou com medo de vender alguma coisa, eu simplesmente lembro. Nossa, eu acho que eu tô com medo, eu consigo identificar. Aí que eu começo a ficar mais agressivo ainda nas vendas. E novamente eu te faço convite, caso você queira ampliar o seu conhecimento relacionado a vendas, principalmente visando que um estudante de medicina estuda 7.200 horas para poder exercer a profissão, enquanto a maioria das pessoas caem de cabeça nas vendas sem estudar nenhuma horinha. Então, eu te faço convite para você começar a estudar vendas clicando aí ou no primeiro link da descrição, que é um e-book gratuito, onde tem muito conhecimento, muito conteúdo relacionado a vendas, ou se você quiser pular diretamente para a área de membros, acesse o segundo link da descrição. Enfim, meu nome é Pedro, grande abraço, se inscreve no canal, tá? Eu não tô te pedindo à toa isso daqui, se inscreve no canal, porque dessa forma você consegue me ajudar bastante, e além disso, você vai dar uma olhada aí agora, aqui embaixo, talvez aqui embaixo aqui, vai aparecer para você um vídeo que eu tô te recomendando relacionado a vendas e outro é o próprio YouTube que tá te recomendando. Eu não sei do que ele tá te recomendando, às vezes ele começa a viajar aí nos conteúdos que ele recomenda, mas a gente tá te indicando 2 vídeos e eu sugiro que você clique em um deles para poder assistir, porque dessa forma você me possibilita te ajudar cada vez mais. Enfim, tô te esperando em algum desses outros vídeos aí que eu acabei de falar.